um assunto aí que eu já escrevi até um livro sobre o assunto, que é sobre criminalidade e corrupção. Origens e solução, que só depende de nós. Quando eu falo que depende de nós, e que só depende de nós, eu quero dizer que a questão da criminalidade e corrupção em São Cepé, nós podemos resolver, independente de vir ajuda de fora. Porque geralmente a gente pensa que as coisas não dependem só de nós aqui no município. Realmente, é claro que no município pequeno, nós temos o governo estadual, nós temos o governo federal, e essas coisas, principalmente voltadas à corrupção, parece que estão muito longe, estão lá no governo federal, no governo estadual, quer dizer, existe na administração pública. Na verdade, eu vou começar a falar nesse assunto sobre a origem da criminalidade e da corrupção. Então, eu queria dizer para vocês que, embora muita gente ache que as pessoas são boas e são más, o que forma uma pessoa, né, e o que torna uma pessoa um bandido ou uma pessoa de bem, não é somente a sua índole e a sua predisposição, mas é principalmente o meio social onde ela foi, onde ela nasceu, onde ela se criou, onde ela foi inserida. Então, o criminoso, segundo um livro que eu fiz um estudo e cheguei a entrevistar presos aqui do presídio municipal, o criminoso, ele muitas vezes nasce numa família desestruturada. Ele não tem a atenção necessária nos primeiros anos de vida. Ele chega na escola e muitas vezes não encontra uma escola muito atrativa. E o que se torna atrativo para esse adolescente, de periferia principalmente, são os grupos, que nós poderíamos chamar de gangues também. Então, a criança ou o adolescente, ele começa a fazer parte de grupos e começa a se envolver com droga e começa a cometer furtos e ela está entrando no mundo da criminalidade, no caminho da criminalidade. Né? Então, eu queria dizer assim, ninguém nasce bandido, mas se torna bandido conforme as circunstâncias. Então, cabe a nós, como sociedade organizada, procurar evitar ou melhorar esse caminho, né, das crianças, dando atenção aos pais, dando atenção aos bairros, dando atenção ao adolescente, né, que o adolescente muitas vezes se envolve com droga porque ele não tem opções melhores de lazer. Ele vive lá num bairro que não tem, hoje em dia todo mundo tem televisão em casa, mas ele tem poucas opções de lazer. E aí, de repente, no sábado à noite, ele não tem roupa boa para sair e tal, e ele acaba se envolvendo com o grupinho lá para consumir droga, que é a única coisa que ele vê como uma forma de se divertir, né? E depois acaba, através dessa situação, acaba se envolvendo com o crime. Então, nós precisamos sim dar atenção a essas crianças. Mas existe uma forma mais eficiente da gente combater a criminalidade, né? Que ninguém faz nada para se prejudicar. Ninguém conscientemente faz alguma coisa pensando em se prejudicar. Então, mesmo o criminoso, mesmo que ele tenha nascido nesse meio, se tu der uma opção de vida melhor do que a criminalidade, ele vai pegar essa opção. Se tu mostrar para as pessoas, e eu digo isso para as pessoas em geral, né, porque o criminoso, claro que o sujeito numa vila, ele está mais suscetível a se tornar, a ser tentado pela criminalidade. Mas a criminalidade, ela está em toda a sociedade. Então, é importante, uma coisa que seria muito importante, e que a gente já está fazendo aqui em São Cepé, e isso é bom, é uma boa notícia, é que a gente está fazendo uma campanha de prevenção à criminalidade. E, infelizmente, os meios de comunicação, os grandes, né, a televisão, até hoje eu não vi uma campanha de prevenção à criminalidade eficiente, né? Então, há algum tempo atrás se falou muito em crack, se falou muito em droga. Eu me lembro de ver alguma coisa em propaganda na televisão sobre droga, muito boa propaganda, inclusive. Só que eu lembro que isso não durou muito tempo. Então, esse tipo de campanha de prevenção à criminalidade, ela tem que ser permanente. Ela não pode ser esquecida, não pode ser moda num momento e depois a gente esquece e não fala mais do assunto. Ela tem que ser lembrada regularmente. Isso tem que ser trabalhado nas escolas, isso tem que ser trabalhado nas vilas, né? E é isso que a gente está, ou pretendemos fazer palestras nesses locais. Bom, eu estava falando também assim, origem da criminalidade e corrupção. Então, eu vou falar agora sobre a origem da corrupção. Embora ninguém nasça bandido, a pessoa se torna bandido conforme a circunstância, embora tenha alguma tendência, né? A corrupção, ela está muito mais próxima do ser humano, porque nós temos um sentimento que é peculiar de todos os seres humanos. Toda pessoa quer fazer as coisas para se dar bem na vida, né? Às vezes a tentação de tu furar uma fila de mercado, por exemplo, né? Mas eu estou com pressa, né? Então não deixa de ser corrupção. Então as pessoas fazem aquilo que acham que é melhor para elas, independente
de que se isso está prejudicando outras pessoas ou não. Porque as pessoas têm isso na sua índole, digamos que no seu instinto, né, de sobrevivência. Então, a corrupção, eu poderia dizer o seguinte, é que nem aquela velha ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Então, para se combater a corrupção, nós não temos que esperar que apareçam pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem. Nós temos que aprender a conviver com o ser humano, com as suas falhas e os seus defeitos. O que pode definir se uma pessoa é honesta ou não, é claro que influi a educação, é claro que influi valores, mas influi principalmente um sistema eficiente de controle, de combate, principalmente falando nessa questão da corrupção, né? Então, para que não haja tentação das pessoas se envolverem com corrupção, né, então tu precisa de um sistema mais eficiente de controle. Já se está se fazendo aí várias leis e tal, o pessoal também fala que precisa de leis mais rígidas, punições mais rigorosas, sim, tudo isso é verdade. Mas acho que o mais importante, e é uma proposta que a gente está trazendo, eu estou aqui em nome da Associação dos Consumidores de São Cepé, a gente está com um jornalzinho aí e que tem uma proposta que trata de uma sugestão que poderia sim acabar com a corrupção, porque ela se coloca dentro do sistema como algo impeditivo. Porque ninguém se corrompe sozinho. Tu precisa de um corruptor e de um corruptível. Agora não sei se o termo exatamente é esse. Mas tu precisa de no mínimo 2 pessoas para cometer uma corrupção, principalmente falando em administração pública, né? Então, em 2013, passou na Câmara dos Deputados do Distrito Federal uma lei que até já tinha me ocorrido essa ideia. Mas vamos supor que, independente da ideia de ter sido de quem foi a origem, essa lei partiu de um deputado no Distrito Federal. E ela passou por unanimidade na Câmara dos Deputados. E acabou morrendo nas mãos do governador, que acabou vetando essa lei. Essa lei, ela oferece um prêmio, né, dentro do sistema da administração pública, para quem ajudar a denunciar a corrupção. Então, veja bem, se você tem um sistema, né, ainda hoje eu estava pensando assim, ó, o ladrão, ele se esconde para cometer um crime. O corrupto também. Ninguém faz nada, ninguém comete crime, ninguém entra em corrupção, ninguém faz isso abertamente às claras. As pessoas fazem isso escondido por baixo dos panos, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Então, assim, quando tu coloca um sistema que inviabiliza a corrupção, por quê? Para te conseguir se corromper, para te conseguir fazer alguma coisa que vai lesar o patrimônio público, tu vai ter que ter conivência de muita gente. E aí, quando tu tem um sistema que diz assim, não, peraí um pouquinho, mas o sistema oferece um prêmio maior do que a corrupção. Então não tem como me corromper. Porque se eu for querer, fazer um esquema de corrupção para ganhar 50 qualquer coisa, eu vou ganhar 50 qualquer coisa para entregar quem está mantendo esse sistema, para quem está criando ou quem está participando desse sistema. Então, o que eu vou fazer? Isso mina a possibilidade de haver a corrupção. Então, eu vou, no mínimo, surge uma dúvida de assim, bom, se eu vou ganhar mais entregando o corrupto do que me corrompendo, o ser humano tem essa fraqueza, ele se corrompe por dinheiro, por ganância, muitas vezes. Então, assim, quando tu usa a ganância a favor do combate à corrupção, tu inviabiliza a corrupção e tu acaba com a corrupção. E essa ideia, ela passou na Câmara dos Deputados de Brasília, do Distrito Federal, e não houve, eu entendo assim, que o que faltou para que essa ideia fosse adiante, é que essa ideia não partiu da sociedade, partiu de um político, um deputado, mas não teve a participação da sociedade, não teve o apoio da sociedade e não teve a cobrança da sociedade. Nós estamos apresentando essa proposta aqui em São Cepé, e eu acho que aqui em São Cepé a gente está tendo aí, através do jornalzinho, e a gente está tendo uma boa repercussão com esse jornal, a gente está trocando ideias, inclusive tem algumas pessoas aqui que vieram aqui, até porque conhecem o nosso trabalho. Eu sei que muita gente não veio, até porque tinha reunião do Rotary Club hoje nesse mesmo horário, fiquei sabendo. Então, assim, mas existem entidades que estão nos apoiando, né? E infelizmente a gente sabe que esse programa ele é passado pela internet, ele é gravado, e outras pessoas vão poder conhecer essas ideias. Mas, de qualquer forma, a gente está através desse jornalzinho, até vou dar uma olhada no tempo, mas é tranquilo, estamos com o tempo sobrando. A gente, aqui em São Cepé, a gente tem, acho que um mecanismo social que pode dar um suporte maior a essa ideia. E eu acho, embora existam questões envolvendo inconstitucionalidade, questões burocráticas, na verdade, porque eu acho assim, quando a gente pensa numa ideia, a gente tem que pensar no resultado, no objetivo dessa ideia e no resultado possível.
Então, se a ideia é para combater a corrupção, é nisso que nós temos que nos fixar nesse primeiro momento. Vamos ver se a ideia funciona, se é possível, se é razoável. Sim, então vamos tentar pegar essa ideia e vamos tentar colocar em prática. Se houver algum empecilho do tipo, problemas de anticonstitucionalidade, isso é uma briga que a gente vai comprar depois. De qualquer forma, a gente, digo a gente, como sociedade, como São Cepé, os vereadores, porque seriam os detentores dessa possibilidade em São Cepé. Criar uma lei aqui em São Cepé que pudesse oferecer um prêmio, é claro que eu não vou entrar em detalhes sobre isso. As perguntas ficam para depois, né, vereador? Tá certo. Então, no momento, assim, é possível, eu acredito que seja possível aqui em São Cepé, a gente, a partir da Câmara de Vereadores, criar uma lei, sim, visando esse combate à corrupção. E eu tenho certeza que se essa lei for votada na Câmara e passar na Câmara de Vereadores, mesmo que ela não possa ir muito longe, por algum motivo burocrático, eu tenho certeza que a gente já vai entrar no mínimo para a história de São Cepé ou regional, porque tem a RBS TV em Santa Maria. Eu lembro que eu fiquei sabendo dessa lei lá no Distrito Federal, através da Rede Globo. Então, e eu me lembro que, acho que a chamada para essa notícia foi alguma coisa parecida como milagre em Brasília. Políticos votam em lei que combate a corrupção. E aquilo me chamou a atenção. Então, e eu fui ver, e era uma ideia que eu já tinha trocado, uma ideia que já tinha me ocorrido em 2011. E que, na época, eu pensei, bom, depende da classe política e depende da sociedade organizada. Eu sei que a sociedade ainda tem muito que se organizar. E eu não esperava que partisse dos próprios políticos em tomar essa iniciativa. E isso aconteceu. E eu tenho certeza que, lá em Brasília, nessa questão, eu me lembro que a mídia divulgou isso quando a lei passou pela Câmara dos Deputados. Mas depois eu não fiquei sabendo, e não foi divulgado, que ela tinha sido vetada. Eu tive que procurar na internet. Então, eu tenho certeza que a mídia, não só de São Cepé, rádio e jornais, mas a mídia próxima nossa aqui, talvez, jornais de Santa Maria, RBS, a nossa filial aqui de Santa Maria, tenho certeza que se interessariam muito em saber que lei é essa que em São Cepé foi votada e que poderia ser um modelo para acabar com a corrupção. Eu tenho certeza que esse tipo de lei inviabiliza a corrupção, e que funcionaria muito bem. É claro que é uma opinião minha, uma posição minha, é claro que podem haver discordâncias, eu acho que existe um momento de tu expor uma ideia, existe um momento dessa ideia ser discutida, e existe um momento dela ser votada, e, quem sabe, questionada ou não. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer. No momento, o que a gente pode fazer, eu como representante dos cidadãos de São Cepé, da Associação dos Consumidores, então, a gente está propondo isso aqui na Câmara de Vereadores. Bom, então, eu não sei se o tempo já está terminando, é isso? Um minuto? Ótimo. Então, assim, o que eu vim falar aqui é sobre criminalidade e corrupção. Queria fazer um resumo. A criminalidade pode ser combatida mostrando para todos que quem entra no crime vai se dar mal. E a corrupção precisa ser criado um sistema eficiente, e a gente tem esse sistema proposto, já até inclusive apresentado para a sociedade de São Cepé. Inclusive os vereadores, acredito que a maioria já tenham um jornalzinho, que já também tomaram conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigado, por enquanto. Vereador Marco Aurélio Cunha Santos. Presidente, colegas vereadores, inicialmente, então, fazer uma saudação ao amigo Celso Sagassoli, que é uma pessoa batalhadora nesse sentido contra a criminalidade e também agora falando na corrupção na política. Eu fui aluno da professora Iracema no Colégio Iraju, onde era nosso professor de geografia. Da professora Margesse também, professor João Otávio no Colégio Madre Júlia. E sou do tempo, Celso e colegas vereadores, que nós entrávamos na sala de aula em fila. Chegava na sala de aula, fazia a oração da manhã ou da tarde. Quando chegava uma pessoa com mais idade, todos nós nos levantávamos das suas cadeiras para receber a visita. Me lembro dessa época. E vejo hoje, Celso, esse problema da criminalidade em função disso. Foi tirada a autoridade dos professores. A grande maioria dos pais atiraram, vereador Nassif, a educação para cima dos professores. Eu acho que está na hora de ter um reverso disso e voltar, sim, os professores ter autoridade. Porque é na escola, sim, que se aprende as coisas, não tem dúvida disso. Então, Celso, tu estás de parabéns pela iniciativa, e dizendo isso, é através da educação sempre.
Tá? Eu não vejo outra forma a não ser dentro da escola, dentro da sala de aula, com os professores, que são a confiança dos pais, dos alunos e da escola, para iniciar esse trabalho aí contra a criminalidade e a corrupção, futuramente, daqueles que querem participar da política, dentro da política, então. Celso, o amigo falou a respeito do Código Municipal Ambiental. Depois a gente gostaria de ter um acesso, claro, para estudar, então, para a gente apresentar aqui na Câmara, através da mesa diretora, dos colegas. Né? Certo. E também eu fiz uma outra anotação aqui a respeito da sugestão de lei em combate à corrupção no âmbito municipal. Faço uma sugestão que procure a Comissão de Finanças e Justiça da Câmara, que é o vereador Onésimo. Me socorre, Onésimo. É o senhor? O Paulinho, o presidente, e o Giovanni Moreira e o Onésimo. O senhor, então, apresente para esses colegas, né? Então, que faça o estudo e apresente para a Câmara, então, para a gente apresentar, então, esse projeto de lei. Vereador Giovanni? Desculpa, não. E só para encerrar, então, mais uma vez, parabenizar aqui a iniciativa desse amigo, que é um lutador pela causa. Parabéns. Presidente, posso fazer responder a questão? Tá. Então, eu vou aproveitar, assim, você falou da educação, família, né? Eu acho que a gente passa por uma época de uma mudança muito radical nessa questão da educação. Eu me lembro também da época em que os pais mandavam, os filhos obedeciam, né? Isso só para me ressaltar. Certo. Não é que nós tínhamos medo dos professores, professor Iracema e professora Margessa, claro, e professor Otávio. Não, nós tínhamos respeito. Sim. Era uma, não é medo, respeito. Não, claro. Não, era uma época assim, era uma época realmente em que os pais tinham a possibilidade, né, até, como eu digo, os pais mandavam, os filhos obedeciam. E é claro que dentro do sistema antigo, do sistema novo, né, existem coisas boas, coisas ruins, mas eu acho que se passou de um extremo ao outro extremo, e a sociedade não assimilou isso de forma... as pessoas não estão preparadas, os pais não estão preparados, na época também, de repente, não estavam, mas tinham autoridade. E hoje, para ti educar um filho sem autoridade, é muito mais difícil. E os pais precisam estar preparados para isso. E eu acho que também a escola pode preparar isso, mas principalmente a sociedade. Porque o sistema educacional, os professores também, né, tinha uma época assim que as regras da escola eram muito mais rígidas, enfim. E os professores também hoje têm esse problema de não conseguir, muitas vezes, lidar com os alunos. Então, realmente, a sociedade precisa repensar toda essa questão, né, de uma educação moderna. Uma outra coisa em relação à questão da educação é que ela começa com a família, ela passa pela escola. Porém, as pessoas que já saíram da escola ou que entraram no curso superior, elas já estão fora do sistema educacional. Então, nós temos que buscar, sim, preparar pais, preparar professores, buscar uma escola melhor, buscar uma família melhor, mas também temos que divulgar isso para os demais que já passaram da fase de adolescência. E a gente está tentando fazer isso. Obrigado. Vereador Giovanni? Na saudação, Celso Sagastume. Vou trazer esse tema, corrupção, tema hoje, felizmente, todo brasileiro deve se sentir angustiado dessa palavra, né? E não pensa que corrupção é aquele que roubou milhões, roubou um bom quantitativo de recurso, não um golpe do Estado, enfim, mas aquele que às vezes se corrompe por pequenas coisas, né? Por pequenas coisas, o cara se corrompeu, ele é um corrupto, igual um que roubou milhões, enfim, ele também é um corrupto no seu sentido. Mas a questão da corrupção, a formação, o cidadão, enfim, se nós for debater esse tema, tenho certeza que nós teremos um argumento para passar a noite toda debatendo a formação do cidadão. A gente sabe que hoje a família perdeu a concepção muito da criança ser meus filhos. Hoje a gente cria filhos para terceiros, talvez até pela correria do pai e da mãe do dia a dia, não tem tempo de estar junto com seus filhos, as tias assumem, enfim, as babás assumem, o Estado assume, e daqui a pouco são filhos de terceiro, não são filhos da família, que antigamente o pai e a mãe tinham ali 3, 4, 5 filhos, ou mais, 7, 8, vamos dizer, e uns cuidavam dos menores e aquilo ficava na relação familiar. Hoje o vínculo família se perdeu. Mas seria uma argumentação fora da corrupção. Eu queria dizer assim, Celso, que o senhor muito bem falou que no primeiro vai haver controvérsias, né? Eu já fiquei com a primeira, né? Eu já fiquei com a primeira, e nesse primeiro momento, a sua lei de combate à corrupção, ela não teria uma boa percepção por mim hoje. Eu posso mudar meu pensamento no decorrer, mas no primeiro conhecimento. Porque eu penso assim, o senhor já pensou que eu tenho meu celular roubado, né? Meu celular foi roubado. Aí eu tenho que ir lá pagar pro cara que roubou meu celular para ele devolver o meu celular. Eu estou fomentando ele, eu estou dando recurso pro cara me devolver o celular que de direito era meu, né? À medida que um cara foi corrompido, eu vou lá dou dinheiro para outro cidadão que vai se corromper também, para denunciar aquele que está fazendo a coisa errada.
Veja bem, no primeiro momento, assim, eu tenho controvérsias e tenho um pensamento diferenciado, porque eu acho que à medida que eu, o Estado, estou indo lá dando dinheiro para aquele cidadão, para lá denunciar o outro, eu estou comprando ele e eu estou fazendo a corrupção também. Porque a compra, o brasileiro está aquilo, eu faço se eu ganhar, se eu não ganho, eu não faço. Infelizmente é essa a situação. O seu pensamento vem tentar criar um mecanismo legal para isso. Mas num primeiro momento eu penso assim, acho que assim, o Estado, enfim, precisa rever, vereador Kelly, o senhor muito bem colocou, a família. Nós perdemos a família, perdemos a sociedade, enfim, perdeu o conceito de família. O Estado hoje está querendo dizer que não pode educar um filho, que não pode dar palmada. A pessoa está entendendo que não pode porque vai preso. Os filhos estão jogando na cara dos pais que se der palmada vai no conselho e denuncia lá. E não é bem assim as coisas não são assim. E aquelas pessoas que tiveram o bom ensinamento das famílias estão aí, bom cidadão na rua. Mas tudo pela família, né? Eu acho que precisa tirar um pouco do poder do Estado em cima das crianças, em cima de todo mundo, e dar o poder à família, o conceito família. Mas num primeiro momento, Celso, eu sei que o senhor vai ter vários argumentos, porque o senhor estudou esse assunto há determinado tempo, eu estou recebendo ele hoje. Assim, num primeiro momento, eu teria um pensamento contrário, porque eu acho que eu estaria fazendo a corrupção com aquele cara que eu estou pagando ele, para ele me dizer que o outro fez a corrupção, né? Que eu estou corrompendo aquele cidadão que dê bem ali. É um primeiro momento, né? Sei claro. Que é um debate, né? Certo. Eu posso explicar essa questão agora? Posso? Tá. Então, assim, eu diria o seguinte, é muito comum, às vezes tu perde documentos, perde alguma coisa, e tu espera que as pessoas devolvam, muito bem. Né? Eu queria dizer o seguinte, vereador, que o ser humano é assim. Infelizmente é assim. A maioria das pessoas são assim. Talvez um dia, que nem a gente vai chegar que nem o Japão, por uma questão cultural. As pessoas vão devolver de boa vontade e tudo mais. Né? Mas se tu perder os teus documentos, tu pode chegar aí na rádio e tal, perdi meus documentos e tal, pode ser que tu recupere os documentos. Mas se tu oferecer R$1.000 para quem te devolver os documentos. De repente não tinha nem um centavo dentro da tua carteira, mas tu oferece R$1.000, tu tem uma chance muito maior de recuperar os teus documentos. E com certeza esses R$1.000 para ti valem muito menos do que os teus documentos. Né? Porque tu ofereceu, tipo, eu quero meus documentos de volta. Né? Eu sei que vai ser um incômodo isso, eu vou ter que... Tal. Então eu ofereço R$1.000. Então tu oferece R$1.000, eu não estou dizendo assim, ó, e eu até discordo de certo modo, que tu não está corrompendo a pessoa para te entregar. Tu está incentivando, tu está dando um incentivo a mais para obter um resultado que te interessa mais. O que interessa para a sociedade? O que interessa para a sociedade? É acabar com a corrupção. Em princípio, né? Em princípio. Vamos dizer que seja esse o interesse da sociedade. Então, e eu diria mais, é claro que o vereador de repente tomou conhecimento dessa ideia agora. Essa inviabilidade da corrupção, ela não vai acontecer dando prêmio de nada. Ela vai acontecer no momento em que tu tem um sistema que é inviável à corrupção e que ninguém vai receber prêmio nenhum porque ninguém vai se corromper. Porque as pessoas ficam com medo da possibilidade de que o outro que tu está propondo alguma coisa, eu não estou dizendo que alguém vai propor qualquer coisa aqui, né? Mas eu estou dizendo que se houver alguém querendo propor qualquer coisa para qualquer outro alguém, ele sabe que existe a possibilidade desse outro alguém te entregar. Entendeu? Então tu inviabiliza isso. E o que importa realmente é o resultado. Então, quer dizer, se uma pessoa diz assim, mas essa pessoa entrou na corrupção e aí eu vou pagar para ela denunciar, bom, mas aí então, quer dizer, ela está roubando. Ela está roubando. E de repente rouba muito, vai roubar muito, 100 mil, sei lá. E aí de repente vai oferecer a metade daquilo que o Estado perderia para acabar com esse esquema. Eu acho que vale a pena para a sociedade. E eu acho que é isso que importa. Eu acho que não entra no mérito em pensar assim, mas a pessoa é boa ou não é boa. Eu acho que a pessoa que ajuda a acabar com a corrupção é boa. Mesmo que ela tenha interesses financeiros. Ela está sendo boa sim. Né? A pessoa que ajuda a denunciar um criminoso, ela é boa, mesmo que tenha um prêmio. Mesmo que ela se interesse pelo prêmio. Agora, se ela não é boa também, não faz muita diferença para mim. Porque se ela fez pelo prêmio, se fez por boa vontade, ela pode pegar esse prêmio, se ela não quiser o prêmio, ela pode fazer uma doação, ela pode doar para o asilo, pode doar para né? O prêmio existe, é dela, é de direito. Né? Mas a possibilidade de existir esse prêmio faz com que mesmo aquelas pessoas que não sejam tão boas, né, acabem se tornando. E eu acho que as leis, ela tem que incentivar o cidadão a fazer coisas boas, sempre. E evitar que façam coisas ruins. Então é por isso que existe uma punição para quem faz coisas ruins, e por que não haver um prêmio para quem faz coisas boas? Obrigado. Amigo Celso, regimentalmente o espaço está bastante estourado e até para nós obedecer ao nosso regimento, e sei que tem outros vereadores que querem que seja breve para nós. E o senhor, a casa está aberta, fica convidado novamente quando interessar, porque é um tema interessante e pertinente. Então, a hora que o senhor entender, está aberta, enfim, esse espaço para o senhor. Vereador Nassif. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, a minha saudação especial ao Celso, que sempre que vem para a Tribuna Livre nessa casa, nos traz algo de muito conteúdo. Mas eu gostaria de colocar, Celso, que, se eu entendi bem, infelizmente, a competência de iniciativa de legislar contra a corrupção, nós
Não temos, ela nos foge da nossa alçada, pois tem a Constituição Federal e tem a figura penal da corrupção no Código Penal, que é de 1940. Então, o que nós podemos fazer? Um pedido, fazer uma proposição, ao invés da providência, porque é fora do município, uma indicação, então, uma indicação com um abaixo-assinado, né, com uma mobilização muito grande, e se mandar para o Congresso Nacional. Porque, pela Constituição Federal, quem pode legislar matéria criminal é o Congresso Nacional. Nós não temos condição de legislar. Nós podemos fazer um programa aqui, a nível de Câmara, juntamente com a administração, uma cartilha e distribuir, e essa cartilha ser distribuída. Agora, legislar a respeito da matéria, nós não temos competência. Eu acredito que não seria exatamente, não envolveria nada com penalidade. Envolveria um prêmio, né, para quem denunciasse. Bom, mas é uma questão realmente ser estudada, claro, com certeza. Obrigado. Mais algum colega? Vereador Jorge. Bem rapidinho, presidente. Eu queria te dizer, Celso, que sou um admirador do teu trabalho, confio no teu trabalho, e queria dizer a ti que muitas pessoas poderiam te ajudar, somar a ti, porque quando se trata de segurança pública, eu estava dizendo para cima, e droga é uma coisa que está nos liquidando a nossa juventude, o povo brasileiro sofrendo da maneira que está sofrendo. Então eu te digo, Celso, que queria que os meios de comunicação te ajudassem mais nesse teu trabalho, abrissem as portas para ti, e dizer a ti, sigo te dizendo de novo, que sou uma pessoa que tem uma admiração muito grande por ti e pelo teu trabalho. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum colega? Vereador Paulinho. Senhor presidente, colegas vereadores, amigo Celso, obrigado pela presença aí. Escutei atento aqui o teu discurso, e a gente já conhece o teu trabalho também, mas essa legislação aí, ela não passa, eu acho, também pelo meu bom conceito, porque ela... Uma moeda tem dois lados, então eu acho que culturalmente nós poderíamos trabalhar bem melhor ela do que pagando. Então eu acho que nós temos a inteligência da polícia, temos a inteligência, né, do judiciário aí para discutir. É discutível, sim, né, mas eu acho que nós aqui, a grosso modo, eu acho que não teria, né, a competência de dar um parecer técnico sem ter um caso especial. A questão da corrupção, eu acho que quem está inserido no meio, quem vive, eu acho que, pelo menos pelos grandes modos que hoje a corrupção se apresenta, eu acho que tem um foco que é o sistema político, né? Só para te ter uma ideia, a democracia hoje no Brasil ela é vendida, né? Parte dos políticos e parte do eleitor, né? Se não me der alguma coisinha, eu não voto em ti. Então eu acho que tudo passa pela cultura, a ser discutido também. A questão das drogas, né? Vamos trazer para a São Cepé. De que forma tu abordaria? De que forma essa sociedade aí, ela combateria as drogas, combateria a criminalidade? Só para nós fazer um ping-pong aqui. Lazer, ou boas opções de lazer, Tá. Cultura e lazer. Cultura e lazer. Uma coisa é tu oferecer uma palestra numa escola, uma palestra no bairro, ou antes disso tu criar um projeto social. Uma capoeira, um futebol, um teatro. Aí sim, depois de tu ter um público dominado, tu pode inserir nessas pessoas a questão do meio ambiente, a questão da drogadição, né? Eu acho que primeiro, seguindo, né, o estudo da medicina, eles em grandes partes das curas, né, inclusive até as células tronco, no meu caso, eles vão lá, colocam uma célula para combater as células mortas, as células velhas. Então, eu acho que a célula, desse teu projeto, também gostaria de fazer parte, é nós criar um mecanismo de se inserir dentro da comunidade. Quais as políticas que existem hoje para as crianças e adolescentes do município de São Cepé? Tátis não tem uma pracinha. Cristo Rei não tem uma pracinha, não tem campo de futebol. Pontes não tem uma pracinha. Qual é a política que nós temos para essas pessoas? Para nós botar um vídeo de monitoramento de São Cepé está um parto, faz 2 anos quase que a gente está tentando. Então, eu acho assim, ó, se inserir dentro da sociedade, né? E outra coisa também é a questão do presídio, né? Joga lá, deixa que se ferre, ou tenta salvar as pessoas. Né? Faz uma horta, faz um trabalho. Então é um estudo bem aprofundado. Um exemplo que eu quero te dar clássico sobre esse assunto e os demais, sexualidade, corrupção, drogas. Uma coisa é tu falar para uma menina sobre sexualidade, ela mora num chalé, onde o pai e a mãe fazem sexo, do lado dela só com uma cortina. Né? Ou tu falar para uma menina que tem o seu ar-condicionado, seu quarto com porta. Então é outra conversa. Então existe a realidade, né, para ser debatido. Então, por isso que a inserção dentro de todos esses meios, seja do meio, né, pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, a escola, né, aquele pessoal lá da favela, aquele pessoal da vila. Então, acho que esse estudo, em cada ambiente, se trata de um modo. Eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Eu acho assim que uma coisa muito simples que dá para ser feita, que eu me proponho e pretendo fazer em breve, é palestras nos bairros e nas escolas. Não falando especificamente, droga é ruim e tal. Eu queria falar o seguinte, tipo assim, palestra para quem quer se dar bem na vida. Existe uma maneira da pessoa se dar bem na vida e outra de se dar mal. Então, assim, todo mundo, em princípio, quer se dar bem na vida. Eu acho que isso, né, é parte desse princípio. Então, tu pode mostrar e provar que se o cara se envolver com droga, vai se dar mal. Se envolver com crime, vai se dar mal. E que a única maneira do cara se dar bem na vida é participar da sociedade, lutar por coisas boas para a sociedade e fazer coisas boas também, fazer o bem. É nesse sentido. Só uma partezinha.
Antigamente nós vivíamos a sensação da impunidade. Hoje é fato, hoje existe impunidade e as pessoas não são mais temente a Deus e nem temente a justiça. Então eu acho que o princípio básico também seria punição. Né? Punição severa. Para dar exemplo, talvez nós melhorar esse Brasil na próxima geração. Olha, assim, ó, eu tenho percebido uma coisa. Quando a polícia prende 10 pessoas, ninguém, assim, os noticiários até colocam, não, foi preso, fulano não foi preso. Agora, se soltar um, aí eles fazem um escarcéu e dizem que ninguém vai preso. Não é verdade. O presídio está cheio. Né? Existe, claro que a lei não é perfeita e tal, e tudo mais, a gente está tentando melhorar isso. Mas o fato é que se o cara entra por crime, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser preso 1, 2, 50 vezes, até que ele vai acabar preso, vai acabar morto, né? Porque por inimigo ou por dentro da cadeia mesmo, enfim. Então é isso que nós temos que mostrar mais. Não é aqueles que estão soltos, mas é aqueles que estão presos. Valeu. Vereador Luciano. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui, boa noite a toda a comunidade que nos assiste, em especial o Celso. Parabenizar pela tua iniciativa e pelo teu empenho nessa luta também. E se nós tivesse 1% de Celso responsável e tentando ajudar, fazer alguma coisa para o nosso Brasil, nós estaria muito melhor. Então, te parabenizo e pode contar conosco. E eu acho que é por aí, é pela educação, o básico, que foi colocado ali desde uma fila de colégio que antigamente tinha, e agora não tem mais. Acho que tem muito para nós fazer e buscar nas origens, fazendo palestras, colocar nos bairros, acho que está no caminho certo. E não desiste. Como tu falou que teve aí um projeto em 2013, não pôde dar continuidade, mas não pode parar. Continua sendo essa pessoa e com essa persistência, se Deus quiser, nós só temos a ganhar desta maneira que o senhor está agindo. Parabéns ao Celso. Obrigado. Mais algum colega? Não havendo, então fica convidado novamente, a hora que o senhor entender, e faça suas considerações finais. Certo, eu agradeço a todos, né, por várias ocasiões aqui, sempre bem recebido aqui na casa, já falei algumas vezes aqui na tribuna, e também sempre quando eu falo com os vereadores, eu me sinto muito bem recebido, né, eu acho que a gente pode trabalhar, eu espero trazer agora, né, com as sugestões, inclusive, do colega, né, do vereador Kelly, e de trazer essas ideias, e vamos tentar sempre ver a possibilidade de colocar em prática, né, e eu acho que o mais importante é a gente, mesmo assim, não enxergar só os obstáculos. Dizem que o obstáculo é aquilo que se vê quando se desvia o olhar dos objetivos. Nós vamos tentar pegar mais os objetivos finais e os obstáculos a gente transpõe durante o caminho. Né? Porque se a gente começar a olhar só para os obstáculos e não para o objetivo qual é? É tornar São Cepé uma cidade sem crime e sem corrupção. Eu digo sem corrupção como um modelo que pudesse chegar e dizer em qualquer lugar, em São Cepé, não existe corrupção, porque não existe possibilidade de corrupção. Isso seria ótimo, seria perfeito, né? Então vamos tentar buscar esses objetivos e os obstáculos que tiver pelo caminho a gente vai transpor, e eu tenho certeza que junto a gente vai conseguir, né? Porque se eu ficar sozinho vai ser difícil, mas felizmente eu estou tendo aí apoio de pessoas e grupos, né? E principalmente aqui da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. O vereador Luciano, o vereador Nassif conduz ao... Agradecemos, Celso, e fica convidado de se entender, ficar assistindo o resto da nossa sessão. Obrigado. Acho que eu vou ter que jantar.